Boa tarde, irmãos, graça e paz. Estamos aqui, meus queridos amados, para mais uma live no canal Vem Sem Demora. Nós sabemos que os dias estão sendo difíceis, greves, manifestações por causas que realmente interessam a nós, a sociedade brasileira, e principalmente o povo, de uma forma em geral, aqueles que têm um poder aquisitivo muito baixo. Eu usei até esse termo, poder aquisitivo, mas eu diria que é pessoas que estão desempregadas e que muitas vezes recebem o seu dinheiro e antes de terminar o mês, eu me incluo, muitas vezes a gente já não tem mais o dinheiro no banco ou na nossa casa, no nosso bolso, sei lá onde que você guarda o seu dinheiro. Mas o que eu queria, nesse pequeno estudo, passar para vocês agora, a continuação, a parte 2 do estudo sobre o despertar do sono. Nós falamos na primeira live sobre o despertamento, sobre o que significava essa palavra despertar. E nós precisamos despertar, porque os dias são difíceis, precisamos despertar. O Brasil teve um pequeno despertamento através dessa greve, os caminhoneiros, através de alguns civis que ajudaram, do povo, mas a maioria do povo não colaborou, e você viu no que deu, Acabou a greve, graças que não deu morte. A gente viu algumas situações delicadas pela internet, porque as redes de TVs aqui do Brasil não mostram a realidade como ela é, infelizmente, que faz parte do sistema. Mas o que eu gostaria de dizer é que feliz a cidade e a nação cujo o eterno Yah é o Todo-Poderoso que cuida, É isso que eu posso dizer. Neste feriado de Corpus Christi, que muitos fizeram marcha para Jesus, que nós sabemos que esse nome é pagão, não poderia ser esse nome, deveria ser Yahushua, a qual seu pai é Yah, o Yah, como você queira pronunciar, uma abreviação Yah. E nós queria agora dar continuação a esse estudo sobre o despertar do sono. Então, nós vamos citar um homem cheio do Espírito Santo, mas que teve o sentimento a qual cada um de nós, seres humanos, não consegue dominar, que se chama o sentimento do medo. Algo que produz algo em nós, que muitas vezes nós venhamos a desanimar, ou às vezes até a parar de vez com aquilo que nós estávamos fazendo, ou fugir, a qual a palavra do Eterno nos coloca que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir é o Deus desse século, é o príncipe desse mundo, não nós. Mas nós sabemos que muitas vezes tem situações que nós precisamos ter muita ousadia, muita fé e muita coragem. Abra sem perca de tempo, livro de 1 Reis, não é carta, não é primeira, é 1 Reis, capítulo 19, o versículo do 2 ao 5. Muitos de vós já conhecem esta passagem, sabe que Elias, ele conseguiu, com a ajuda do Todo-Poderoso Yah, destruir 850 profetas de Baal. Eu falei 850, 450 profetas de Baal e 400 postes ídolos, o total de 850. E aí veio o que eu acabei de verbalizar, que nós colocamos alguns segundos atrás, o sentimento do medo, o desânimo. Ou seja, ele tinha uma incumbência tremenda para fazer, além do que ele já tinha feito, mas ele foi ameaçado por uma profetisa que se achava autoritária, e que também ela era uma filha do cão, ou seja, ela servia ao pacto a qual os seus próprios antepassados também serviam, porque ela era filha de Etbaal, e nós sabemos que a família já veio com essa maldição de servir a ídolos. Mas
vamos entrar aqui no estudo, nós temos alguns minutos, sobre esse homem que foi um homem cheio do Espírito Santo, mas que infelizmente também o sentimento do medo dominou a sua mente e também o seu coração, e ainda, ele sumiu diante dos homens, mas não diante da presença daquele que nos chama por cabeça e não por cauda. Está escrito assim no livro do 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Está escrito assim: diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Versículo 3. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de gesta, uma espécie de arbusto ou zimbro, e ali orou, pedindo para si a morte. Olha só, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahweh, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo. Eu repito, ali quando ele chegou naquele local, no versículo 5 eu estou lendo, vou continuar a parte B, está escrito assim: deitou-se e dormiu ali mesmo. Ele dormiu sob a giesta, ou sob o arbusto, que ali ele estava abaixo. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Olha só no versículo 6 para concluir. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre as pedras, ou sobre pedras, em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Olha só. A Bíblia diz aqui no versículo 6 que ele comeu, se alimentou a carne, não foi a alma, alimentou a carne, o seu físico, e voltou a dormir de novo. No versículo 7, o anjo do Eterno veio pela segunda vez, tocou, ele recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Versículo 8, estou dando continuação, amados. Eu falei que eu iria até o 6, mas eu vou seguir, que é bem interessante essa passagem, eu vou dar continuação. Para você entender melhor aí do outro lado da live. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, um monte de Yah. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Eterno, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Uma pergunta. Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas, por causa do ardente zelo que tenho por Yahweh, o Eterno, Yah dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuro também tirar a minha vida. Olha só. Versículo 11. Diante dessas palavras, Yahweh lhe disse: sai deste lugar e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali, e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahweh não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Eterno não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas também não estava no fogo. Olha só, hein? E depois do fogo veio um sussurro de brisa, suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e
postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Mais uma vez, o anjo do Yahweh perguntando para ele. Versículo 14. Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahweh, o eterno dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuro também tirar a minha vida. Repetindo novamente, olha só o que ele fala, versículo 15. Então o eterno Yahweh lhe orientou: vai e retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, olha só a incumbência que esse homem tinha, olha só a incumbência que esse homem tinha de não parar na caminhada, de ficar agora mais esperto do que nunca, despertar mais do que nunca, porque a obra teria que ser feita pelas suas mãos, através do Todo-Poderoso Yahweh. A Bíblia relata aqui agora na parte 2: quando chegares lá, olha só, quando chegares lá, nós estamos lendo aqui o versículo 15, quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria. Versículo 16. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E a Elishá ben Shafate, ou Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel Meolá, ou Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Olha só, quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E o que fugir da espada de Jeú, né? Eliseu matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, suas imagens beijando-as. E aí a Bíblia nos relata, né, que Elias partiu. Amados, que coisa interessante nós vemos nesses penúltimos versículos aqui no 15, então foi tremendo, né? Foi tremendo. Primeiramente, nós queremos meditar em alguns versículos aqui, para nós termos entendimento sobre o despertar, acordar. Muitas vezes nós estamos diante de situações adversas, mas ainda não despertamos para derrubar essa situação que está nos trazendo no estado de comodismo, de medo, de se acostumar com as coisas, de se acostumar com algo que traz desconforto para nós, para o nosso corpo, para o nosso organismo, para a nossa casa, para os nossos filhos. Vai causar desconforto porque eles vão olhar para nós, para a nossa esposa, e aí todo mundo fica desanimado. Então, Elias, aqui eu relatei para vocês, que ele precisava seguir em frente. Ele tinha um longo caminho a trilhar, e ele despertava a atenção de algo. Porque eu citei para você, no princípio, no capítulo 19, que nós estamos estudando, de 1 Reis, no versículo 2, a Bíblia ali já começa a nos relatar que ele teve medo. A Bíblia fala para nós que ele praticamente fugiu da presença de Jezabel, que era a esposa de Acabe, porque ele tinha matado 450 e mais 400 profetas de Baal, ou seja, que eram os possuídos, que eu acabei de falar agora, os 400, o total de 850 profetas de Baal ele tinha executado ao fio da espada. Mas só que ele foi ameaçado. No versículo 2, que eu vou ler rapidinho aqui para nós, no versículo 2, 19:2, está escrito assim, ó: diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã
a essa hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas de Baal. E a Bíblia aqui nos relata, mas no versículo 3, só para você ter um entendimento, assim que Elias recebeu este aviso, a Bíblia nos relata que ele fugiu para salvar a própria vida, né? Ele fugiu para salvar a própria vida. Misericórdia, né, irmãos? Um homem cheio do Espírito Santo despertou totalmente a atenção do Criador, a própria criatura que era ele, um homem sujeito a falhas, sujeito a erros. Aqui nos relata que ele teve medo, né? Aqui veio o sono do medo, não foi o despertar, aqui foi o sono do medo. A Bíblia nos relata que ele foi parar numa caverna, ele pediu a própria morte, ou seja, quando ele pediu a própria morte, talvez ele pudesse até se suicidar, ia ser pior. Ele disse que não era nem digno de fazer essa obra, aos quais um dia foram colocadas sobre as mãos dos seus pais, e hoje estava para ele, e ele se sentiu incapaz. Ele acabou aqui de mencionar que ele estava uma pessoa não com força, ele estava impotente diante daquela situação, ele estava se sentindo o reduzido de todos os homens. Não saberia ele que lá na frente ele teria 3 homens para ungir. Eu falei para vocês: Jeú, Eliseu e Azael. Esses 3 homens, cada um tinha algo para fazer para a obra do Yahweh. E Elias não poderia parar, ele tinha que despertar mais uma vez e acordar. Nós lemos ali que ele estava na caverna, e 2 vezes o anjo chegou nele, e ele estava desanimado. A primeira vez a Bíblia nos relata que ele chegou ali, debaixo de um arbusto, e dormiu. Simplesmente ele dormiu. Ali ele dormiu o sono espiritual e o físico. Por que espiritual? Porque teve o sentimento de medo, o sentimento de falta de fé. Ali ele demonstrou incapacidade de fazer a obra do Todo-Poderoso Yahweh, a qual ele tinha despertado para essa obra, e a qual agora ele estava sendo uma pessoa frágil, uma pessoa como todo ser humano, numa situação adversa que muitas vezes desanima, e ele estava desanimando literalmente. Mas a Bíblia nos relata que quando ele foi chamado mais uma vez, nós vemos esse versículo aqui, quando ele foi chamado mais uma vez, né? Ele ouviu a voz do Todo-Poderoso. Ele ouviu, porque o anjo perguntou. Eu li aqui praticamente 2 vezes: que fazes aí, Elias, na caverna, nesse lugar de comodismo que não é para ti? Esse lugar não foi feito para ti, essa caverna não foi feita para ti, ficar escondido, porque tu és alguém que vai fazer a minha obra, e eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal, não dobraram os joelhos para esse sistema religioso que está sendo estabelecido no meio dessas denominações do Brasil, e eles não dobraram os joelhos, eles não se curvaram, e eles estão prontos para quando tu chegares lá, eles também fazerem a obra ao teu lado. Aí eu creio que aí ele começou a despertar, porque ele teve que retornar pelo deserto, o caminho de Damasco. A Bíblia diz que ele teve que retornar. A Bíblia nos relata que ele tinha essa incumbência de chegar lá e ungir a unção do Todo-Poderoso, a palavra do conhecimento sobre Eliseu, Jeú e Azael. Que coisa interessante. Nós precisamos ter esta capacidade de entendimento pelo Espírito Santo, que esses dias estão sendo assim para nós aqui nessa terra, aqui neste Brasil, a qual nós somos massacrados pelos senhores deste mundo, pelo poder aquisitivo deles, pelo conhecimento que eles têm das leis que favorecem somente a eles, e não à classe trabalhadora, e não ao pai de família.
Que o Eterno venha nos fortalecer pelo Espírito do conhecimento e que nós venhamos a entender que os dias são difíceis, como está escrito na carta aos Efésios, mas aquele que está em Yahushua, ele é mais que vencedor. Carta aos Romanos, capítulo 8, ali no primeiro parágrafo nos fala: pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Yahushua, nos braços do Todo-Poderoso Yah. Nenhuma condenação. Então, Elias, tu entendestes, Elias, e nós hoje começamos a entender que nenhuma condenação haveria e nem houve para Elias. O Todo-Poderoso não condenou ele, só chamou ele para ele fazer a obra como deveria ser feita, porque teria mais pessoas para trabalhar ao seu lado, andar ao seu lado e ser ungido pelas suas mãos e pela sua boca, com a palavra de fortalecimento, de consolo, a qual o Espírito Santo estava sobre este grande homem, que você sabe que ele foi arrebatado até aos céus, numa carruagem de fogo. Então, Elias nos retrata os dias de hoje para nós. Desperta do sono. O despertar do sono é o tema final desta live. O despertar do sono. Assim como Elias despertou 2 vezes do sono espiritual e físico, talvez ele ia dormir mais e poderia ser morto, poderia ser hoje um homem que não estaria no Pai Eterno. Poderia que ele viesse atrapalhar o plano de salvação para Israel, o plano de execução dos demais deuses daqueles locais, daquelas cidades, através dos demais que estariam trabalhando ao lado de Elias. Mas Elias despertou com a ajuda do anjo. A Bíblia diz que ele comeu daquele alimento, ele se alimentou e fortaleceu primeiramente a carne, porque o espírito dele estava se sentindo, a alma desfalecida, angustiada. Mas, mais uma vez, o Mestre, o Todo-Poderoso Yah, justiça nossa, se compadeceu de Elias e não permitiu que a casa de Jezabel e Acabe, que era servidora de deuses, viesse a destruir o profeta Elias. Eu vou levar nós mais uma vez aqui nas Sagradas Escrituras. Olha só. No versículo 5, que foi a primeira ocasião que aconteceu, aqui nos relata assim, ó, que eu acabei de falar, só para você ter um entendimento, amados, aí do lado da live. Deitou-se e dormiu ali mesmo. Olha só o que eu falei para você. A Bíblia diz que ele deitou, a Sagrada Escritura diz bem assim para nós aqui na Torá. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta, debaixo de um arbusto. Mas eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. A primeira posição do Eterno foi enviar o seu anjo para despertar ele e dando um alimento para ele se fortalecer a sua carne, e depois o espiritual viria, que seria a palavra de força, de avivamento para Elias, para que ele pudesse ser um homem fortalecido pela graça do Espírito e viesse a ser um homem registrado nas Escrituras, aos quais nós entendemos que foi um homem que foi santificado pela palavra, obediente, e foi arrebatado. Ele, Enoque, e o próprio Filho do Todo-Poderoso, o Eterno, que se chama Yahushua. Aqui no versículo 6, a Bíblia nos diz assim: abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente, que foram assados sobre as pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Olha só, pela segunda vez ele voltou a se deitar. E nos dias de hoje, o povo que o Eterno chama não é para ficar acomodado dentro desse sistema religioso, no meio dessas igrejas. O Eterno hoje, através da minha boca, te diz: levanta-te, te alimenta da palavra verdadeira, sai do meio dessa idolatria, liberta-te do meio desses deuses
pagãos, desses nomes pagãos, e vem para que eu venha ungir as tuas vistas, a tua boca, as tuas mãos, e que a tua mente terá sabedoria como nunca antes teve, para levantar outros que estão ainda dentro desses templos de pedra, aos quais eu mandei que não estivessem, porque eu estaria e estarei dentro de vós, porque vós é o templo do meu Espírito, para que o meu nome seja exaltado e para que a minha sabedoria, a minha unção, a minha graça, o meu poder, a minha cura, a minha libertação esteja dentro de vós, dentro de ti. Receba isso em nome do Yah, o Justiça Nossa. A Bíblia aqui me relata no versículo 7: o anjo do Eterno veio pela segunda vez, tocou ou ele recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. E para nós não é diferente, amados. Desperta, sai desse sistema religioso, porque a viagem é longa. Nós precisamos tirar muitas famílias das mãos desses falsos profetas, desses pastores fraudulentos que estão usando subsídios para tirar dinheiro de irmãos, de irmãs, de jovens, de anciãos. E o Eterno não está nesse negócio. No versículo 8: então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com esse alimento, fortaleceu a sua carne, e a palavra que veio do Eterno. A Bíblia nos relata assim, está escrito assim, parte B: fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Yah. É interessante, amados, que ele caminhou 40 dias e 40 noites, e quando chegou, aqui no versículo 9, eu vou falar para você, relatar essa história tremenda, né, que é verídica. A Bíblia fala no versículo 9: ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Eterno, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? O que nós estamos fazendo também nos dias de hoje, para que o Eterno venha usar nossa mente, nosso corpo, nosso ser, nossos lábios. Que ultimamente nós temos ouvido e visto pessoas sendo ousadas e usadas por obras que eles mesmos nem conhecem e que estão levando famílias a ruínas. Estão sendo usadas por Deus desse século, o príncipe deste mundo, e nós sabemos que cada um de nós vai prestar conta de si mesmo, daquilo que faz ou deixa de fazer para o Eterno, Justiça Nossa, Yah. Essa passagem está registrada, esse versículo, Carta aos Romanos, capítulo 14 e o versículo 12. Ouça o que o Espírito fala nessa tarde desta quinta-feira, a minha mente e a sua mente ao seu coração. Desperta de sono, ou despertar do sono, acordar, não precisando de outras pessoas vir te despertar 2, 3 vezes, como foi o caso de Elias, que o Todo-Poderoso enviou um anjo. Hoje, o Todo-Poderoso está enviando irmãos para falar através de lives como esta, irmãos para tocar em você, não com a mão literalmente física, mas sim com a mão espiritual, a qual o Eterno entra na tua mente e no teu coração pelo poder do entendimento da palavra. É para isso que nós estamos aqui no canal Vem Sem Demora, para que você entenda que ele está chegando e vem sem demora. Rumores de guerra, rumores de terremotos, destruições já estão acontecendo, os sinais já estão aí. Falta agora eu e você despertar, andar mais na rua, andar em lares, pregando a palavra como ela é verdadeira, com os nomes certos, não esses nomes blasfemados que usam normalmente dentro desses templos de pedra.
que eles usam o nome Deus, que não é, esse nome vem da Grécia, de Zeus, que eles usam o nome Jesus, que não é, a qual até Deus que eu acabei de falar não é nome, é um título, e Jesus também foi um nome confeccionado, né, um nome inventado. Em breve nós estaremos já trazendo essa live sobre os nomes do Pai e do Filho. E depois eles usam um termo também de algo que não é nome, é um título, é um reconhecimento, é um respeito para alguém, seja de uma hierarquia maior do que a nossa, ou muitos usam porque é um ancião. Mas eles, desse século, eles usam esta palavra chamada Senhor, que eu estudei junto com os demais irmãos, e eu pude entender que isso se direciona a Baal, ao Deus desse século, ao príncipe desse século, que está cegando o entendimento de muitos dentro do sistema religioso, dessas denominações, dessas igrejas e fora também. Que o Pai Eterno venha nos abrir o entendimento, a qual eu estou passando aqui nessa live, de coração aberto para você. E triste com a situação dos últimos dias, e que as pessoas ainda continuam orando e adorando esses nomes e esse título, a qual eles dão a Deus, e a nossa nação não está protegida por Ele, pelo Eterno Yah. Infelizmente a nossa nação está debaixo da idolatria. O país chamado Brasil é o país, eu creio que um dos mais idólatras que tem na face da terra. Que o Eterno Yah tenha misericórdia de mim e de você que sai do outro lado da live, e talvez você que ainda frequenta esses templos de pedra, a qual ele falou desde a antiga aliança, que não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Nós já falamos isso em várias lives. Ouça o que o Espírito fala à minha mente e ao seu coração também. Não há mais tempo para nós brincarmos. Eu preciso me santificar e buscar mais, e você precisa entender que um dia poderá ser tarde demais, porque o dia de amanhã pertence ao Criador, não à criatura. Antes de nós terminarmos esta live, eu gostaria que você abrisse, sem perca de tempo, para nós encerrarmos essa live, livro de Atos, capítulo 4 e o versículo 12. Livro de Atos, capítulo 4 e versículo 12. Tem pessoas que falam que é carta. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Eu diria que é livro, mas eu não vou brigar com os teólogos. Eu não sou teólogo, não sou PhD nas escrituras, eu sou apenas um irmão que estudou e que pesquisa e que questiona, e aquilo que vê que não há uma legitimidade, ou seja, algo que seja verídico, que venha me convencer na palavra, eu não posso ensinar. Abra aí então, Atos 4:12, está escrito assim, ainda em cima desse estudo, sobre o despertar do sono. Atos 4:12, não sei o que está escrito aqui. E portanto não há salvação em nenhum outro nome em todo o universo, olha só, dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Olha só, olha que coisa mais linda que está escrito aqui. E portanto não há salvação em nenhum outro nome, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. E aí eu te pergunto, este nome chamado Jesus, nome pagão, o próprio padre, nos vídeos que eu vi no YouTube, fala que a maioria das cerimônias colocadas dentro das igrejas, das denominações, vem do sistema do paganismo. O próprio nome ele diz que é pagão. E aí eu te digo, que nome é esse que vai te salvar? Se não é o certo, se não é esse nome, Jesus não significa Salvador. Salvador é a palavra quando está
incluída, digamos assim, unida com a do Pai. Yahushua, Yahshua, Salvador. Yahushua. Este é o nome que vai te salvar. Este é o nome que vai te dar a vida eterna. Não existe nenhum outro nome dado abaixo dos céus, está escrito aqui em Atos 4:12, que vai te trazer a salvação entre os homens que não seja o nome de Yahushua. É Yahushua. Este é o nome. Esse nome que foi dado dentre os homens não vai te salvar. Muito pelo contrário, vai atrapalhar a tua caminhada com o Eterno, o Todo-Poderoso Yah. Fica aí essa dica, guarda nas tábuas dos corações de cada um de vocês. Eu usei plural, que é vários corações que eu creio que irão assistir, vão despertar como despertou Elias e não serão mais as mesmas pessoas. Faça isso, pratique a palavra, assim como eu também preciso praticar, e seja mais um a estar ao nosso lado, ao lado do Criador, o Todo-Poderoso Yah, e ao lado do seu Filho Yahushua. Fica na graça e na paz. E mais uma vez, ouça o que o Espírito fala à igreja, às igrejas. Não é templos de pedra. A igreja somos nós. A igreja é eu e você. Saia do sistema religioso. Não seja mais enganado pelo Deus e príncipe desse século. Porque vai chegar o dia que vai ser unidas todas as religiões. E aí você vai se lembrar de um vídeo, de vários vídeos que você viu através da internet, lives que abriu seus olhos, e muitos você não quis ver, outros você até olhou, pesquisou e se questionou, mas não teve a percepção de entender. Leu, como eu tenho lido a Bíblia, pela 14ª vez estou no livro de Ezequiel, fiquei quase 3 horas estudando nesta manhã de hoje, e preciso ler, ter a percepção e questionar aquilo que eu vejo que os homens estão passando para mim e que é de uma forma totalmente errônea. Fica na graça e na paz. Até a próxima live, em nome de Yahushua. Assim seja. Amém.